Por isso que o cristianismo prosperou. Então você acha que na evolução, né, da história cristã, quem foi escrevendo a Bíblia foi contando coisas que beneficiavam aquela época da sociedade? Sim, eu tenho um ótimo exemplo. Eu tenho um ótimo exemplo disso. Assim, talvez seja até um dos melhores exemplos sobre essa questão de se beneficiarem. A Bíblia, ela teve que ser... A Bíblia não é traduzida, tá? Não existe Bíblia traduzida no mundo. Não dá para você traduzir o aramaico para o português. Um monte de humanos quase que pré-históricos ali, as pessoas extremamente ignorantes. E você falar, existe um mundo espiritual. Tudo que você fizer aqui vai ressoar nesse mundo. E assim, você tem que ver as escolhas que você está tomando. Tal. E eu falar assim, tá bom, eu tenho que pescar porque senão minha família vai morrer de fome, dá licença. Entendeu? Então não dava para ele simplesmente falar o que ele queria falar para aquelas pessoas. Então, hoje em dia, a religião... Hoje em dia não, há muitos anos a religião pega aquilo que era filosófico e traz pro literal para o quê? Para usar como arma. Então, por exemplo, até hoje existe essa questão de domínio. Mas por que usam a Bíblia como domínio? Porque é muito mais fácil para sua consciência lidar com seus erros se você falar que foi Deus. Sim. É muito mais fácil você tomar posse de uma coisa, tomar posse de uma terra, você tomar posse de pessoas, que a Bíblia, se você for ler na Bíblia, ela ensina você a cuidar do seu escravo. A Bíblia não é contra escravidão. Mas a gente está falando de milênios atrás. Mas sustentaram, essa foi uma das formas que sustentaram a escravidão no Brasil e no mundo. Sim. Não, mas tá aqui, tá na palavra de Deus. Entende? Então por que a religião cristã ela foi a que mais prosperou? Porque, ideologicamente falando, era mais fácil você acobertar seus erros baseado naquela palavra. Porque se você for estudar o budismo, você para até de comer carne. Se você for estudar o hinduísmo, você vai ver que você tem que desapegar da matéria. Sim. Mas, e que vai apoiar tudo isso? Vamos pegar a Bíblia e distorcer, porque fica mais fácil. Porque nela tem a questão de domínio, tem a questão de posse, de bem. A gente está num mundo capitalista, então tem tudo a ver, né? Você acumular bens, você dominar outras pessoas, você fazer tudo essa troca por dinheiro. Então, mais fácil, né? Era muito mais fácil. Então, justamente por isso que o cristianismo prosperou. Então você acha que na evolução, né, da história cristã, quem foi escrevendo a Bíblia foi contando coisas que beneficiavam aquela época da sociedade? Sim, eu tenho um ótimo exemplo. Eu tenho um ótimo exemplo disso. Assim, talvez seja até um dos melhores exemplos sobre essa questão de se beneficiarem. A Bíblia, ela teve que ser... A Bíblia não é traduzida, tá? Não existe Bíblia traduzida no mundo. Não dá para você traduzir o aramaico para o português. Não dá, é impossível. A fonética, tudo, são idiomas que vêm de vertentes diferentes. Não dá para você traduzir. Qual a técnica que você usa? Transliteração. Essa é a palavra. O que é a transliteração? Ela é diferente da tradução. Qual que é a diferença? A transliteração é uma adaptação linguística. Ok? É a mesma coisa que... Alguns de vocês não são de São Paulo? Não, eu sou de São Paulo. Vocês são de São Paulo. Mas, por exemplo, se eu te falar sacolé, gelinho e saquinho, você sabe que é a mesma coisa. Uhum. É aquele... É o gelinho. Geladinho. Você sabe que é a mesma coisa. Sim. Se eu chamar de sacolé, geladinho... Ou seja, é a mesma coisa. Só que são palavras totalmente diferentes. Se eu falar geladinho, se eu falar, sei lá, essa água aqui tá gelada, é outra coisa. E geladinho é um saquinho de plástico com gelo dentro. Olha que loucura. Então, a transliteração é assim, ela é uma adaptação linguística, tá? Então, em determinados pontos, você acaba mudando para um texto muito grande, eu tô falando de uma única palavra, você acaba mudando a própria mensagem daquele texto. Então, o melhor exemplo que eu tenho disso a Bíblia, ela passou por várias transliterações, e a principal, antes do português, do francês, do alemão, foi para a nossa língua mãe, que foi o latim, certo? Quem traduziu a Bíblia para o latim, a famosa Vulgata Latina, era o nome desse livro da Bíblia, do latim, o primeiro, foi São Jerônimo. São Jerônimo era um sacerdote muito importante, um dos mais importantes da história da Igreja Católica. Ele tinha uma rixa com outro sacerdote que ele tinha um poder de... Como posso dizer? Um poder de influência muito grande. Eles meio que disputavam politicamente dentro da igreja, sabe?
Tanto que as igrejas de sacerdote, depois de um tempo, as igrejas em homenagem, né, a esse sacerdote, foram fechadas. Acho que existe só uma hoje, salvo engano, na França. Muita gente conhece o nome desse sacerdote, até mais do que São Jerônimo. Olha que engraçado. Mas ninguém sabia que ele era um sacerdote. Você sabe qual é o nome dele? Não. Começa com Lu. Não vem à mente ninguém? Da minha mente só vem Lucas. Não. Lúcifer. Lúcifer. São Lúcifer. São Lúcifer. Lúcifer era um nome de um padre, de um sacerdote da igreja, São Lúcifer. São Lúcifer, ele tinha seguidores mais, como posso dizer, mais revolucionários ali, que questionavam alguns pontos da igreja, né? Então, justamente vê as características aí de Lúcifer, né? Tanto que eles eram chamados eles não eram chamados, eles eram meio que deixados de lado na igreja, né? Esses seguidores